Hey partners, eu sou Ricardo Franzen, faço vlogs todos os dias aqui no YouTube e hoje eu vou responder 52 perguntas, mais algumas perguntas exclusivas feitas pelos membros do canal. São exatamente 8 categorias de perguntas, das 52 são 8 categorias diferentes, então tá tudo separado aqui, você pode pular direto para o tipo da pergunta que você quer saber. Tem desde o processo criativo, morar fora, imigração, tem os elogios, tem os cinemas, referências, tudo separado aqui embaixo. Você pode pular direto para o que você quer saber. Vamos começar aqui pelas perguntas dos membros do canal. Inclusive, se você não é membro, torne-se um membro e apoie o cinema independente, apoie a construção dos vlogs diários, apoie esse canal nunca precisar de outra publi a não ser dos próprios membros. Preciso de um café porque a primeira pergunta já é pedrada. Padrão mentoria isso aqui. Ricardo, eu acabei de investir na primeira câmera, pensando em construir uma carreira na fotografia. Se você estivesse exatamente nessa situação hoje, mas com toda a experiência que conquistou ao longo desses anos, onde colocaria toda a sua energia nos próximos 12 meses? Eu colocaria a minha energia nos próximos 12 meses em aparecer muito. Quando eu comecei na minha carreira da fotografia, carreira mesmo, 2009, antes era, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas carreira mesmo, construir carreira, ganhar dinheiro, ter clientes. 2009, eu seguiria a mesma estratégia e eu quase segui essa mesma estratégia aqui no Canadá. Eu quase segui, eu comecei a seguir, mas eu falei, eu não quero seguir esse caminho de novo, eu não quero estar na fotografia de novo, eu quero entrar na ideia do cinema, na ideia do vídeo, na ideia de talvez viver da criação dos meus próprios filmes. Então, eu colocaria em ser visto, em aparecer bastante. E quando eu falo ser visto, aparecer bastante, esquece a ideia de internet, esquece a ideia só de Instagram, de TikTok, de YouTube, não é ser visto nesses lugares. Nesses lugares tem muita gente, mas tem pouca gente sendo vista no offline. Então, por exemplo, você mora num bairro que tem um monte de comércio, um monte de coisa, vai nesse bairro e começa a oferecer para as pessoas. Se você, por exemplo, eu fazia parte de uma igreja, a estratégia que eu usei. Eu fazia parte de uma igreja e eu atendia muitas pessoas dessa igreja. Então eu dava muitos ensaios, fazia muitas fotos, fiz um monte de ensaio de graça, fiz um monte de foto de graça, convidei casal que estava para casar, fiz foto, fiz casamento quase de graça, né, pagando custos. Então eu estaria dentro de uma comunidade, de alguém, de algum lugar, e ali eu ofereceria meu trabalho muito, mas no sentido assim, todos os dias, ou pelo menos a cada 2 dias, eu tinha que ter alguma coisa pronta, ou melhor, pronta não, né? Eu tinha que ter alguém escalado para eu fotografar, ou pelo menos todo final de semana, né? Se a vida se você trabalha de segunda a sexta, todo final de semana eu teria um cliente que não importa se ele é cliente pagante ou cliente não pagante, eu teria alguém para fotografar, para ser visto dentro dessa comunidade, dentro desse meio, dentro dessa galera. Porque quanto mais pessoas verem seu trabalho, falarem sobre o seu trabalho, e daí você vai criando uma presença online também, essas pessoas vão compartilhar e tudo mais, quanto mais pessoas no mundo offline falarem sobre o seu trabalho, que estão fotografando com você, que estão fazendo com você, mais fácil é viver da fotografia, né? Você falou assim, pensando em construir uma carreira na fotografia, ou no audiovisual, em qualquer coisa. O mais fácil é você ser visto, você precisa ser visto. Aí ele continua aqui, quais seriam as 3 prioridades, o que deixaria completamente de lado e qual habilidade você gostaria de ter aprendido muito antes? Eu acho que eu não gostaria de ter aprendido nenhuma habilidade antes. O que deixaria de lado? Eu deixaria de lado ficar sendo visto só na internet. As 3 prioridades eu fotografaria o máximo possível, faria o máximo de conexões possíveis no mundo offline, conexões possíveis, fotografar o máximo possível, o máximo de conexões possíveis. Então encontrou alguém na farmácia, oferece ensaio, encontrou alguém no restaurante, oferece ensaio, encontrou alguém em qualquer lugar, oferece ensaio, porque você vai começar a ser visto, e quando as pessoas pensarem em alguém, elas vão lembrar de você, você vai começar a ganhar dinheiro. Isso aí, isso 12 meses você falou, né? Os 4 primeiros meses eu faria exatamente assim. Cara, em 4 meses, você todo final de semana fazendo isso, esqueça tudo. Então, prioridade, fotografar muito, contatos de inúmeras pessoas e uma entrega absurdamente incrível.
entrega rápida, entrega com maestria, com excelência. Eu seguiria esses pontos. Pergunta do Gerd, Gerld. Como você lida com a exposição aqui na internet? Essas perguntas são as primeiras dos membros, tá? Como eu lido com a exposição na internet? Cara, é a internet. Eu desliguei a internet e acabou a exposição, né? E é muito mais fácil hoje pra mim a exposição estando fora. Então é legal encontrar várias pessoas. Quando eu vou pro Brasil, quando eu vou pra Europa, encontro várias pessoas, é sensacional. Eu adoro essa exposição, porque daí me faz me conectar com pessoas incríveis e pessoas erradas também. Tem muitas pessoas erradas nessas conexões, infelizmente, mas faz parte da vida. A gente sempre vai encontrar pessoas ruins e pessoas boas. Mas eu confesso que eu adoro a exposição, eu adoro me expor. Eu adoro compartilhar da minha vida, compartilhar do que eu acredito, do que eu sei, do que eu não sei, do que eu gosto, do que eu não gosto, porque eu acredito que isso constrói muito do meu conteúdo, de quem eu sou, do que eu faço, do que eu gosto. Ok? Pergunta do Leonardo Saltier. Como tu faz para não ser repetitivo mesmo postando rotina e postando todos os dias? Eu me acho muito repetitivo, mano. Por mais que eu busque, né, eu tô fazendo inclusive o vídeo que saiu hoje também junto com esse aqui, eu falando sobre o meu método, a minha forma, que eu sigo muito uma intuição, e seguindo muito uma intuição, eu sempre fico com essa pergunta na cabeça: como não ser repetitivo? Como eu não vou ser repetitivo hoje? Então, por exemplo, os dias são iguais, né? Você faz café, você acorda, você não sei o quê, mas você pode ver eles de forma diferente. Então, para buscar não ser repetitivo, eu busco essa linha. Busco essa linha de, eu não vou ser repetitivo, eu vou literalmente, ou melhor, mesmo sendo repetitivo, eu vou buscar ver de uma forma diferente, buscar um ângulo diferente. Saca? Então, tem vlog que começa de manhã, tem vlog que começa de tarde, tem vlog que começa de noite, tem vlog que começa em vários determinados horários diferentes do dia, para que o repetitivo não aconteça sempre. Enfim, e claro, sair de casa é a melhor coisa do mundo. Sair de casa, um caminho diferente, já criou uma história diferente. E ele continua aqui: acompanho outros criadores que já se tornaram repetitivos mesmo postando uma vez por semana e até um mês. Esse é meu maior medo para começar a criar. Leonardo, eu acho que é muito a receita, saca? Você tem uma receita de bolo e você gosta de seguir aquela receita de bolo, porque aquele bolo você faz uma vez por mês, uma vez a cada, 7 dias, uma vez por semana. Então você faz aquele bolo constantemente, só que não todos os dias. Quando a gente pensa no todos os dias, no diário, na criação de conteúdo, eu gosto muito da ideia de criar um negócio que não seja só a receita, só o método exato. Então, por mais que eu tenha toda a intuição, eu sei como eu faço, eu sei como funcionam meus filmes, ao mesmo tempo eu gosto de sair completamente. É que nem a rotina. Você tem a rotina e você segue a rotina, mas você sai completamente da rotina, não constantemente, mas você sai completamente da rotina, porque isso vai te fazer ter vida, vai te trazer vida, vai te trazer coisas melhores, saca? Então eu gosto muito dessa perspectiva. Por mais que os criadores sejam repetitivos, eles repetem porque aquilo é o que dá certo, né? E o meu canal é uma tentativa e erro a cada vídeo. Eu nunca sigo um método exato. Eu tenho, mas eu nunca sigo um método exato, exatamente igual. Porque eu tô testando, eu tô arriscando. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma coisa não nova, mas uma coisa diferente. E talvez seja legal. Eu acho que as pessoas talvez tenham medo de se arriscar e mostrar alguma coisa diferente, porque gostam de seguir o mesmo caminho, a mesma rotina, a mesma fórmula, porque aquilo dá resultado. Ou melhor, aquilo chega no bolo correto sempre. Então, a forma como eu faço para não ser repetitivo é analisando aquela mesma situação, como eu posso responder isso diferente, como eu posso pensar isso diferente, como eu posso filmar isso diferente. Essa é a minha resposta. Pergunta do Renan Benício: minha namorada se emocionou de chorar copiosamente ao assistir o vídeo de fechamento do mês, o mês de julho. A vida da família da sua família através das lentes da arte é tocante e chega ao onírico. Meu Deus, palavras novas aqui. Onírico, não sou tão estudado assim para entender o que é isso. Quais conselhos você daria para um casal que está em vias de construir uma família? Seja o mais verdadeiro possível entre vocês. O que construiu o meu relacionamento com a minha esposa
Por mais que todo relacionamento tenha alguma falta de comunicação, a gente sempre foi o mais verdadeiro possível. No primeiro dia que a gente se encontrou, a gente falou nossos erros, nossos pecados, nossas dores, e foi literalmente no primeiro encontro, assim. A gente sempre foi o mais honesto possível, que tá ruim, a gente fala, tá bom, a gente fala. Então, na minha perspectiva, a maior construção de uma família é o relacionamento, é a comunicação, né? A melhor construção de um relacionamento é a comunicação, porque é isso, né? É se relacionar, é estar com a pessoa. E é isso que eu faço com meus filhos hoje. Eu não lembro muito dos meus pais, por exemplo, me dando bom dia quando acordava. Quando acordava, cada um estava fazendo suas coisas e tudo mais. Mas eu sempre gostei dessa sensação de dar bom dia para as pessoas. Então eu faço questão hoje. Nada acontece enquanto a gente não se dá bom dia, saca? São nossos próprios métodos da nossa casa, assim, são os rituais que a gente mesmo criou. E eu acho que isso é muito importante para um relacionamento, para uma família, ter os próprios rituais. Isso é fantástico. Dá para você ir atrás de diversos rituais que existam. Um dos rituais que eu sigo copiosamente é café na cama para minha esposa. É sentar à mesa, todos nós juntos. Todos juntos, sentados à mesa, vivendo aquilo, fazendo aquilo acontecer, jantando, conversando, olhando no olho e entendendo essa comunicação, entendendo esse relacionamento, se importar com a pessoa, saca? A construção de um relacionamento é sobre a conversa, sobre o olho no olho, sobre a verdade disso. Então, esse é meu conselho, converse. A gente vai chegar, eu recebi esse conselho quando eu comecei a namorar, que vai chegar um momento que o sexo não vai ser a maior das coisas, porque vocês vão ser muito velhos. Muito velhos. E isso pensando no futuro, né? Imagine você com 90 anos com a mesma esposa, fiel à mesma esposa, fiel à mesma família. Vai chegar um momento lá que o sexo não vai ser a mesma coisa. Então, você vai entender que conversar com alguém e você entender que você está se relacionando com uma pessoa que você pode conversar, eu acho que esse é o principal ponto. O seu cônjuge, ele precisa ser a pessoa que você ama conversar, ama querer saber, ama ter as ideias, ama construir conversas. Essa é a pessoa certa. E se não tem como fazer essa pessoa ser a pessoa certa também, né? Tem como construir isso. Mas se você encontrar essa pessoa, essa é a pessoa certa, porque é a pessoa que você conversa, dá vontade de lamber o cérebro dela. Você sente muito mais tesão na vida conversando com aquela pessoa do que simplesmente só na atração física. Por mais que a atração física seja muito importante também. Conversem. Pergunta também do Renan Benício: como preservar o lado sublime, belo, artístico da vida com o visceral mundo corporativo? Você acha isso possível? Eu acho que é possível. Talvez aqui você está falando sobre o que? Sobre trabalho no mundo corporativo? Eu acho que tem como a gente ver a vida. Assista About Time. A resposta disso aqui está no filme About Time. Assista o filme About Time. Se você não entender, assista 10 vezes até você entender. Então a resposta está ali. Pergunta do Raul Afonso: Bro, conta um pouco como está o processo pós-período de reflexão que você contou no vídeo primeira vez nos últimos 2 meses. É um vídeo exclusivo dos membros. No sentido de que você chegou a pensar uma nova estratégia para a documentação diária? Tem buscado algo novo, algo diferente que está dando esse gás de novo na documentação da vida e produção dos novos filmes? Inclusive, bizarra essa consciência com todos os criadores terem tido esse momento de baixa tesão em criar. A gente tem alguns grupos, eu tenho alguns amigos criadores, artistas, né, que a gente traz nessa perspectiva, que não são criadores que estão vivendo de publis e tudo mais, são criadores que estão criando suas verdades ali, e não que os outros não estejam criando. Todo mundo é criador. Mas a gente tem um grupo, vários grupos, e várias pessoas que a gente fica trocando ideia, e o mês de julho foi um mês difícil, parece que para todo mundo. E tinha muito a ver com questão de alinhamentos lunares, alinhamentos de planetas e tal. E daí a gente acabou discutindo sobre isso, e foi legal as discussões sobre isso. Bem legal, inclusive. Mas esse é um assunto muito específico para nós membros. Eu vou dar uma aberta aqui sobre o que você falou, né?
Como está o processo pós-período dessa reflexão? Eu passei o último mês bem numa deprê, assim, numa baixa tipo, cara, eu não quero mais produzir, eu quero desistir, eu quero largar os bets, eu quero parar, eu quero... chega disso. Só que eu comecei a olhar a minha vida, a minha criação, o que eu faço, com outra perspectiva. O que eu fiz para voltar a ter o tesão que eu tô tendo agora em agosto. E ele vai se perdurar porque eu tô criando o meu próprio método para fazer esse tesão se perdurar. Esse tesão no sentido, porra, criar é uma delícia, eu amo criar. A resposta para isso é, divirta-se. Se você ama criar, os números não podem ser o resultado da sua criação. Pra você ter uma ideia, quando eu saio de casa, vou fazer um vlog, eu saio de casa, coloco gasolina no carro, ou o carro já tá com gasolina, vou até o centro, ou eu pego o trem, pego o trem e vou até o centro tomar um café que seja, só para gravar um vlog, só para sair de casa, só para ver outra coisa. Eu gasto muito mais nessa saída. Se eu for com toda a família, é 40 a 60 dólares entre cafés e comidas, e eu não ganho 40 a 60 dólares naquele vídeo, nem se aquele vídeo bater 20 mil views. Não ganho. Então, o processo para mim é, o que eu estou fazendo é divertido? Porque uma criança, ela aprende na diversão. Uma criança, ela aprende brincando. Saca? Não é algo ruim, assim, no sentido... Eu não tô dizendo que a gente tem que ser criança, a gente tem que ser criança, a gente tem que voltar a ser criança, sim. Eu vou fazer isso, eu vou pregar isso sempre. Mas o que eu mais estou dizendo aqui é, a gente tem que parar de achar que a nossa vida, ou tudo que a gente faz, precisa terminar em números positivos. A maior parte da vida vai terminar em números negativos, em conta negativada. Só que eu tenho uma frase de uma época que eu tava fudido na vida, eu tô longe disso, graças a Deus, graças aos membros, graças à criação de conteúdo, graças à minha expertise no que eu faço. Mas a geladeira pode estar cheia, mas o coração, ou melhor, ao contrário, recapitula de novo. A geladeira pode estar vazia, mas o coração vai estar sempre cheio. Essa é a minha frase para a vida. Porque se o coração estiver cheio, é fácil você encher uma geladeira de novo. Você está com tesão para fazer aquilo. Então encher uma geladeira vai ser fácil. Agora, se você tem uma geladeira cheia e um coração vazio, a próxima enchida de geladeira talvez seja uma separação, talvez seja um desistir, talvez seja, porra, eu vou ter que mudar o rumo disso aqui porque não deu certo mesmo, né, cara? Vou ter que, não sei o quê. E claro, tem que ter o debriefing, tem que ter a avaliação, a reavaliação das coisas. Só que, cara, presta atenção. A gente precisa criar alguma coisa que de fato nos divirta. Porque é assim que a gente vai chegar onde a gente quer chegar. É assim que a gente vai crescer como a gente quer crescer. Então, a resposta para essa tua pergunta aqui, por mais que a gente possa fazer uma call depois, eu posso falar isso na live que a gente vai ter esse mês. Inclusive é um bom tema para live. Vamos usar esse aqui. Vai ser exatamente sobre esse tema. Mas divirta-se. A resposta é divirta-se. Divirta-se. Em tudo que você for fazer, seja profissional ou pessoal, divirta-se. Pergunta do Israel. Tem mais 3 perguntas dos membros e daí a gente começa pau na máquina nas sessões. Pergunta do Israel Freitas. Israel S. Freitas. Qual o seu grande objetivo profissional hoje? Qual o seu objetivo profissional hoje? Fazer filmes. Como está desenhando a jornada, estrategicamente falando, para chegar até lá? Fazendo filmes todos os dias. Seria dirigir filmes e séries? Sim. Foram 3 perguntas, mas qual faz parte de uma só? A estratégia exata do que eu faço, para onde eu quero chegar, eu não vou revelar. Mas o que eu quero fazer? Fazer filmes, séries, documentários, e eu já faço isso. A estratégia que eu estou usando é ser visto mais do que o necessário hoje. Então, fazer vlogs todos os dias é a minha estratégia. Estou dando um pedacinho da estratégia só para você entender. Fazer vídeos todos os dias é um pedaço da minha estratégia. Fazer vlogs todos os dias é um pedaço da minha estratégia. Fazer vídeos respondendo 500 vídeos por ano é minha estratégia. Por mais que as pessoas falem, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu tenho a estratégia. O caminho da estratégia, eu não que eu tenha... Sabe quando você vai fazer uma trilha e a trilha já existe? Eu tô subindo um morro e eu sou o cara que está começando a trilha. Esse sou eu hoje, aonde eu quero chegar.
Ninguém fez o mesmo percurso. Tem várias outras pessoas que eu já estudei, já fui atrás. O youtuber que lançou Obsession, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Várias estratégias muito parecidas, mas inclusive do Case e tudo mais. Mas o topo do monte que eu quero alcançar, ainda ninguém fez trilha. Então eu tô cavando a trilha e às vezes eu chego numa trilha que não dá em lugar nenhum. E eu tenho que voltar um pouco e recomeçar ela. Então, os vlogs diários fazem parte dessa estratégia para que 2027 eu vire um pouco disso e comece a de fato... eu já faço o que eu amo, eu já faço o que eu gosto, eu já tô no sucesso que eu gostaria de alcançar. Só que ainda precisa ter um sucesso diferente, um pouquinho diferente assim de alguns objetivos pessoais, certo? Mas respondendo a sua pergunta, o meu objetivo profissional é fazer já o que eu estou fazendo, só que numa escala maior, certo? A jornada, estrategicamente falando, para chegar lá, tá uma bagunça. E assim a gente segue. Posso falar sobre isso na live também. Igor Christian é a pergunta. Ricardo Franzen, tem algum momento que por algum motivo você não registrou e se arrependeu até hoje? Eu me arrependo todos os dias que eu saio de casa para ir abastecer o carro ou fazer uma coisa corriqueira e eu não levo a câmera. Todos os dias que eu só vou fazer um negocinho ali, eu não preciso filmar isso, eu me arrependo. Porque acontece alguma coisa, apareceu alguma coisa e eu não tô com a câmera, não levei, não registrei, não documentei. Então eu me arrependo toda vez que eu não levo a câmera. Por isso que essa é uma das minhas leis pessoais. Câmera sempre comigo, a câmera é minha melhor amiga, tá? Tira colo comigo em algum lugar, sempre. Ok. Última pergunta dos membros é do Gabriel Caneira. Como que você faz o armazenamento de todas as imagens, todas as filmagens que você tem? Teras e teras de discos, imagino, sim. Ou você apaga os brutos dos vlogs? Não apago nada. Se tem algum sistema de organização específico ou apenas tudo por data? Tudo por data, tem vídeo aqui no canal sobre isso, procurem depois. Eu começo sempre com ano, mês, dia, porque assim fica cronológico exatamente, né? Fica sempre exatamente cronológico. Ano, mês, dia, 2026, 08, 02, por exemplo. Perguntas e respostas. E eu guardo tudo em HDs, os brutos dos filmes em HDs e os finais também. E eu tenho muita coisa na nuvem. Mas eu tenho muito HD, cara. A vida disso aqui, essa vida que eu escolhi, é sobre comprar HD. Eu posso montar uma NAS, alguma coisa, um sistema diferente, mas o sistema que eu tenho hoje são HDs separados. Às vezes é um HD por mês. Um HD por mês é difícil, tem que gravar muito. Mas dá, geralmente, 2 meses dá um HD. 2 meses de REC é um HD de 5 teras, mais ou menos, para você ter a noção. Membros respondidos, só preciso de um café pra gente começar a próxima sessão. Esse é bom. Vamos lá, próxima sessão a gente começa aqui com a Tayane Diazi. Ela tem canal aqui no YouTube. Como tem sido seus dias de criação? Julho foi péssimo. E final de julho, ali lá pelo dia 20 mais ou menos, começou a ficar bom. Como são os seus dias de criação? Era um caos mental. Não caos daqui, mas era um caos mental que eu estava vencendo. Venci, tô livre, tô bem. E agora eles estão leves. Meus dias de criação estão leves. Então, se eu puder responder com uma única palavra, meus dias de criação estão leves. Porque eu tô seguindo o meu método, tô seguindo a minha fórmula, tô seguindo a minha intuição bastante e não tô me vendendo pro sistema. Acho que é um bom ponto. Tom Rosa. Quando estava começando, como se nutria de inspiração para seguir criando e vendendo? Quando eu estava começando, tá? Vamos pensar que essa pergunta aqui, criando e vendendo, era bem numa época que eu estava em Curitiba, que eu gostava ainda de criar bastante o que eu faço hoje, mas eu ainda tinha o meu próprio trabalho, né? Que hoje o meu trabalho é a internet, é produzir vídeos aqui todos os dias aqui no canal, é fazer filmes. Mas quando eu estava no Brasil, meu trabalho principal era a fotografia e produzir alguns vídeos, produzir alguns documentários, produzir algumas bandas, algumas cantoras e tudo mais. Então,
eu seguia me inspirando em pessoas. Quando estava começando, como se nutria de inspiração para seguir, criando e vendendo. Eu sempre gostei de me inspirar em pessoas, em amigos, e estar junto com amigos. Por isso que eu faço questão de ir para a Europa todo ano hoje, dou um jeito, faço das tripas coração, no sentido, pego tudo que eu ganho de YouTube para comprar passagem, viver no mínimo do mínimo na Europa, com a ajuda de amigos de lá, para encontrar esses amigos, para ter essas inspirações de novo comigo, para ter essas pessoas criando comigo de alguma forma. Então, se reúna com as pessoas. Essa eu acho que é o maior conselho que eu posso dar, é esteja em contato com as pessoas. Davi Santos. Vejo meu dia muito monótono. Qual dica você pode dar para ver arte no cotidiano? Você vê seu dia muito monótono porque você tem muito barulho. O seu dia só é ruim, só é monótono, só é chato porque você assiste muito os outros. Você está sendo obcecado por ouvir e escutar outras pessoas que estão fazendo alguma coisa diferente de você e você acha que elas não são nada monótonas, mas elas são monótonas, ao invés de você olhar para você mesmo, olhar para sua vida com uma nova perspectiva. Começa a prestar atenção em olhar sua vida que está aqui e sair dela e ver com uma perspectiva diferente, como se fosse uma terceira pessoa. Você vai ver que os seus dias não são monótonos, seus dias são completamente diferentes uns dos outros e eles são incríveis. Começa a ver nessa perspectiva que você vai mudar por completo. Para de consumir um pouco e começa a consumir você mesmo, no sentido, o que eu estou vivendo? E você olha por fora. Você vai ver que é absurdo. Infonia TN, esse é o nome da pessoa. Como você faz sua rotina algo novo para vídeos? Comecei a filmar, mas acho repetitivo, mas estou tentando. Você vê que eu separei aqui por lacunas, porque as perguntas são bem parecidas. Essa resposta que eu dei agora anterior, ela se baseia nessa mesma resposta que eu vou dar agora. Tenta ver como uma terceira pessoa seu dia. Ao invés de consumir, ao invés de passar tempo no celular, vai lá fora. Anda a pé na calçada. Você vai começar, anda a pé na calçada não, anda a pé na grama, se tiver grama. Sai de casa um pouco. Para de consumir as mesmas referências, porque senão a gente vai sempre viver nessa ideia achando que o nosso dia é ruim, que o nosso dia é monótono, que a nossa vida é igual, chata, mas a nossa vida é absurdamente diferente todos os dias, se a gente permitir olhar ela da forma correta. Então é só isso. Olha como fosse uma terceira pessoa. E claro, assistam o About Time, que vocês vão entender como eu vivo a minha vida, como eu acredito na minha vida hoje. About Time é o melhor filme para fazer essa explicação. About Time, ou Questão de Tempo em português. Pergunta do DG Pro de 82. Você pensa no storytelling dos seus vlogs quando sai de casa ou é tudo orgânico? Não é tudo orgânico, é tudo orgânico. Eu não gosto dessa palavra orgânico. Mas eu gosto dessa palavra, ou não gosto, não sei. Mas meus vídeos eles seguem uma linha cronológica do meu dia. Às vezes eu tenho uma história, às vezes eu tenho um ponto, às vezes eu tenho algo para contar, conversar, falar. E o que acontece bastante é eu filmar o meu dia e no meio do meu dia eu vou falando sobre esse assunto. Ou vou criando um caminho que eu vá encontrar coisas desse assunto também, saca? Então, tô em casa, vou falar sobre organização. Pô, eu vou fazer um vídeo organizando as minhas coisas, organizando meus HDs, organizando isso, organizando aquilo, organizando a casa e eu falando sobre organização. Pronto, tem um vídeo, acabei de tirar da mente. Tenho storytelling perfeito, um roteiro perfeito para que isso aconteça? Não tenho. Mas eu crio esse roteiro mental. É uma intuição mesmo bem forte, saca? Vitor Barros. Como você alinha o viver a vida com o documentar a vida? Rotina ordinária me sabota sempre. Tua rotina não é ordinária. Você tem que começar a ver do contrário. A vida ordinária é a vida extraordinária. Para mim não existe... como chama? Para mim não existe viver a vida e documentar a vida. Para mim é uma coisa só. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que vale a pena ser gravada, documentada, filmada. Giovana Rão, R-A-U. Você acha que cidades maiores estimulam mais a criatividade? Moro no interior e me sinto limitada. Sim.
Minha resposta fácil para isso: cidades do interior limitam, sim. Porém, o que você está consumindo? Você às vezes está consumindo coisa de Nova York, às vezes está consumindo coisa de cidade grande, capital. Começa a consumir a galera que faz hiking, a galera que faz camping, a galera que faz fogueira no mato. Você vai ver que existe um universo gigantesco das pessoas que amam o interior. Minha cidade aqui é meio interior, é um Texas do Canadá, assim. E é uma cidade onde não tem muita coisa. As coisas é normal ali, você vai no centro, é um centro específico, tudo acontece no mesmo lugar, e então tem os bairros, o subúrbio aqui, que é onde a gente mora. E a minha vida é muito monótona, no sentido normal da palavra, de todo mundo que falou sobre isso aqui, né? Monotonia, a minha vida é igual, é ordinária. A vida é muito parecida. Só que eu parei de consumir Nova York, eu parei de consumir fotografia de rua de grandes capitais, porque eu tô numa cidade que não é mais uma capital. É uma cidade que funciona do petróleo, que funciona do óleo, que funciona dos gases, mas não é uma cidade que funciona da fotografia de rua, que tem moda, que tem fé. Não. Então eu parei de consumir um pouco dessas coisas e comecei a consumir natureza. Comecei a consumir caminhada, comecei a caminhar, comecei a pedalar e comecei a ver a beleza no meu interiorzinho aqui também. Então eu tô louco para ir pro Brasil, para passar, sei lá, uma semana numa cidade do interior. Uma cidade de Serra Azul, que é a cidade que eu morava, que eu morei um tempo. Só porque eu quero ver aquela cidade com um novo olhar, do olhar que eu criei aqui fora, que é um olhar de tipo, cara, olha como é bonito esse morro, olha como é bonito esse capim rodando aqui, olha como é bonito esses cavalos. Então, limita, sim. Só que você tem que começar a mudar a perspectiva de como você vê isso também. Porque se você mudou a perspectiva, você começa a ver sua cidade como a maior inspiração de todas. Aonde você tá, o que você vive, como a maior inspiração de todas, ao invés de achar que viajar pro Japão é a maior referência. Nossa, viajar pro Japão é a coisa que eu preciso. Você não precisa viajar pro Japão. Não precisa. Você só precisa entender como você faz a sua cidade ser inspiradora para você também. E para começar, é parando de consumir conteúdo dos outros, conteúdo de fora, no sentido de cidades grandes, ou vendo que só as pessoas de cidade grande vivem. Você vive muito melhor. O sonho das pessoas que vivem na cidade grande é morar no interior. Acredite. Pergunta do Design Fluent. Design Fluent. Já tentou fazer vídeo party de skate? Eu adoro vídeo party de skate, ainda mais com a camcorder. Já tentei fazer um específico? Não. Mas, se rolar um projeto, eu tô dentro 100%. Abrindo uma sessão agora de perguntas técnicas de edição, equipamento e coisas. Eu não queria responder isso aqui, mas se você perguntou é que talvez você queira saber minha opinião, então eu vou trazer algumas perguntas e as respostas rápidas aqui para vocês. Kelvin, balões de branco, preset, como chegar naquela cor? Não vai chegar naquela cor só com Kelvin, preset, LUT, tem muita coisa envolvida. O filtro que eu uso muda a cor, a forma como eu gravo muda a cor, tem muita coisa envolvida. Você precisa estudar mais cor, aqui não tem a exata resposta para você, porque você precisa estudar mais e principalmente testar mais. Eu cheguei nas cores que eu tenho hoje, testando. Qual câmera mirrorless indica? Uma que seja custo-benefício. Já tenho uma Action 4 da DJI. A ZV-E10 é ótima, ZV-E10 é ótima. Eu já tenho alguns vídeos gravados com ela no passado. É uma câmera já que está num acesso legal. Canon R50V, eu arrisco dizer que é melhor que a ZV-E10. Eu tenho é uma câmera de entrada e câmera muito boa. É a câmera que eu compraria hoje. Se eu tivesse pouco dinheiro e eu posso comprar uma câmera só, eu iria de R50V. E daí as lentes, você vai ter que ir atrás de algumas lentes legais. Qual filtro você indica para T5i mais 1855 e 24mm? Eu mais 100 librinhas na conta. Filtro ND é exatamente isso que eu uso aqui, ó. É o ND232 com Black Diffusion. Filtro KF, ótimo. Menos de 100 libras, inclusive. Curto demais seus vídeos, gostaria de chegar nesse nível de cinema com a minha Action 6. Action 6, nível cinema, são coisas completamente diferentes.
Action 6, ela já diz tudo, é uma câmera de ação. Dá pra fazer coisas legais? Dá pra fazer coisas legais. Mas chegar no nível cinema é outro assunto. Indica aqui microfone para vlogs com celular. Não sei. De fato, não sei porque eu não uso celular pra nada. Só pra ver mensagem. Você cria uma library por mês no Final Cut? Sim. Final Cut, toda vez que muda um mês, eu crio uma nova library pra tudo estar organizado sempre por mês. Quanto vai colocar à venda seus loots? Acho que os loots nunca vão à venda. Desculpa, Adriana. Então eu sei que preciso aprender a editar, mas estou enrolando. O que me diz? Comece a aprender, comece a editar. Eu tenho muita coisa documentada, mas não sou bom em edição de vídeos. Aí desanima. Bro, edita. Estou tentando registrar minha vida, mas tenho preguiça de editar os registros. Caraca, 3 pessoas diferentes falando sobre isso. Como vencer isso? Como vencer? Sentando a bunda na cadeira e fazendo o que deve ser feito. Editando. É isso que eu faço todos os dias. Eu tô com preguiça. Para com isso. Qual o seu sistema de storage dos RAWs, materiais dos vídeos? HDs e nuvem. Tem vídeo no canal sobre isso. Como me armazenas o bruto? É a pergunta de um português. Eu adoro quando é a pergunta de português, porque como me armazenas o bruto dos vlogs? Tem tudo guardado ou apagas? Imagina os teras de imagem. Tenho tudo guardado. Tudo guardado. Inclusive quero estar em Portugal esse ano ainda de novo, talvez. Mas tenho tudo guardado em HDs e nuvens. Tem vídeo no canal falando sobre isso já. Vejam lá depois. Respostas rápidas ali sobre equipamentos, edição e coisas. Agora vamos entrar numa linha de referência, cinema, formação, filosofia, arte. Vamos ver se isso vai dar certo. Pergunta do R Marta CC. Tu é brabo demais, parabéns. Quem são suas referências no audiovisual? São muitas referências e eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, inclusive, minhas referências. Mas Salomon Lightwing, Casey Neistat, Terrence Malick, esses são os principais, assim. Eu gosto muito do fotógrafo do Oscar lá também, o Greg Williams. Tem muitas referências. Nesse vídeo eu falo sobre essas referências, inclusive assistam depois. Só procurar aqui referências ou inspirações no meu canal que vocês vão entender. Vocês vão saber. Gigs Foto. Assistiu Obsessão? O que achou? O cara era um criador do YouTube também. Acho incrível. Cara, não assisti ainda, mas já fui estudar tudo por trás da ideia para assistir com um gostinho mais de julgador, assim, que eu adoro assistir filme julgando, no sentido observando tudo. Então, acho sensacional a história por trás do criador, do youtuber que fez aquilo ali acontecer. Então, tô louco para assistir Obsessão, sim. Dan Castro. Deveria fazer ou não sei se já fez um vídeo recomendando filmes para estudo. É uma temática legal que a gente pode colocar em pauta aqui. Sei lá, um vídeo a cada 15 dias, ou um vídeo por mês, falando dos filmes que eu assisti, ou um vídeo por semana, talvez até, eu assisti esses filmes eu estudei, talvez, alguma coisa assim. Obrigado pela ideia, Dan. Gustavo Abreu Fotografia. Com tantas referências e conteúdo, como descobrir o que é a minha de fato? Desliga o telefone, desliga o celular, desliga a câmera, fecha o laptop, desliga o computador e vai lá pra fora. Tem um vídeo do Marcos Reis que ele fala muito sobre exatamente o que eu acredito. Ele conseguiu externalizar num vídeo e eu sempre falo sobre ele, que é mais com menos igual a multiplicação. Você já acabou de falar assim, ó, com tantas referências de conteúdo, com tantas referências e conteúdo, como descobrir o que é a minha arte de fato. Você já tem uma bagagem enorme mental de inspirações, referências, de tudo que você já assistiu, viu. Você precisa sair. Você precisa parar de consumir um pouquinho e começar a fazer. Começar a criar, começar a pensar, começar a bater a cabeça pra... Porra, é isso, cara. É isso, olha só, é isso. Quando eu comecei, eu achei que eu queria ser igual o Casey. Mas eu tinha muitas referências pro lado mais cinema. E não pro lado vlogão, assim, pro lado blá 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 e câmera aberta. E hoje eu não sei o que. Eu tinha umas referências um pouco diferentes daquilo. Então eu comecei a imitar o Casey bastante no início, os primeiros vlogs do canal, vocês vão ver que tem muita imitação do Casey. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, eu não sou ele, eu sou eu. E eu tenho mais coisas que eu gosto no meio do caminho, eu não posso só fazer uma imitação.
que é o erro das pessoas hoje. As pessoas pegam um formato, por exemplo, pegam um formato do Arthur Miller, que é incrível, e trazem aquilo pro esdrúxulo deles, assim, saca? Pegam um formato massa que o Arthur Miller copiou de diversas outras referências, porque todo mundo copia de diversas outras referências, todo criador copia, e ele é meu amigo e eu posso falar isso, todo mundo copia. Então, ao invés das pessoas copiarem de diversos, elas estão copiando de um só. Então as pessoas pegam um vídeo do Arthur, deu certo, puta, olha que legal, olha essa sacada, olha isso aqui. Só que daí fazem um jeito meio bosta, assim, fica uma cópia feia. Então você tem que parar de consumir um pouquinho, ir pra fora e começar a ver o mundo, testar as coisas. De novo, pisar na grama descalço. Pergunta do It's Pedro Caldas. Faculdade de cinema, diferencial ou dispensável? Como influencia a visão? A visão, na minha perspectiva, vai influenciar principalmente nas conexões. Faculdade que não seja medicina ou um assunto muito específico, que você tem que ser graduado naquilo, você tem que ter a faculdade daquilo, é só para conexões. É dispensável uma faculdade de cinema? 100%. O próprio Christopher Nolan não tem uma faculdade de cinema. Então é 100% dispensável. Como vai influenciar na visão? Eu acredito que a visão se influencia estudando mais. Mas você não precisa estudar cinema, você não precisa estudar fotografia. Você pode estudar filosofia, você pode estudar design, você pode estudar arquitetura. Vai te trazer uma visão completamente diferente para esse mesmo aspecto. E eu trago muito, eu tenho vários amigos arquitetos e eu amo arquitetura, eu amo a ideia de arquitetura e sempre vou atrás e pesquiso sobre, converso sobre. Amo filosofia num caminho gigantesco, amo filósofos e tô sempre atrás disso, buscando, assim como tô atrás de outras coisas relacionadas ao cinema, estudando cinema e tudo mais. Então, faculdade na nossa área, você deu uma palavra aqui, eu acho, dispensável. Eu acho 100% dispensável, mas claro, é minha opinião. É a forma como eu vivo, inclusive. Sustentei a minha casa durante 15 anos sem nenhuma faculdade. Durante 15 anos eu sustentei a minha casa com a fotografia e vídeo, e hoje, mudando para o conteúdo, há 2 anos já, não sustento a minha casa ainda, mas estou perto disso acontecer. Bem perto. O que arte significa para ti? Pergunta do Bruno Castelo. Bruno Castelo, inclusive, tem um canal aqui, né, Bruno? Bruno, a arte é a minha vida. Eu tenho esse post, inclusive. Eu tenho esse dizer. Eu tenho: quem fez do dinheiro um caminho a ser seguido nunca vai entender quem fez a arte a própria vida. Então a arte é a própria vida, é o próprio viver. É isso que a arte significa para mim. Fábio F6. Como você identifica uma boa foto? Caraca, essa é pesada. Como identificar uma boa foto? Faz tempo que eu não analiso isso. Mas existem várias formas de analisar uma boa fotografia. A boa fotografia é uma fotografia que ela te diz várias coisas. Acho que é assim que eu analisaria hoje. Não é uma fotografia simples no sentido... simples no sentido tem uma única mensagem. Eu acho que uma boa fotografia é uma fotografia que comunica além do óbvio. Pergunta do Simon GL. O que você acha do culto ao analógico? É uma fuga do mundo digital atual? Eu acredito que não é uma fuga do mundo digital, mas é que a gente chegou numa supremacia de qualidade, de coisas, de tudo em HDR, tudo sem sombra, tudo muito digital. Então talvez seja uma fuga mesmo. E as pessoas querem voltar a entender as coisas como preto e branco, como luz e sombra. E eu adoro isso. Então o culto ao analógico eu acho uma coisa linda, porque as pessoas querem voltar a ter coisas mais reais, saca? Melhor, mais bonito, como a gente vê a olho nu, assim, talvez, não sei. Pergunta também do Simon GL. Como é o sentimento de inspirar as pessoas? Acho que é algo, eu ia falar assim, não sei, mas sendo sincero, eu estava lembrando da escola, 3º ano, o que esquecer, e eu sempre tive essa ambição, saca? De estar à frente, de estar à frente das coisas, de estar à frente das pessoas, de ser um manifestador mesmo, que é a minha linha, é o meu design humano, é de um cara manifestador. Então
Eu gosto, para mim é um privilégio estar na frente das câmeras, estar na frente das pessoas, estar atrás das câmeras também, mas sempre manifestando algo, sempre criando uma devoção a alguma coisa, um ativismo a alguma coisa bonita, gostosa, que seja a documentação da vida. Então, inspirar as pessoas faz parte um pouco do meu lifestyle, faz parte do meu propósito de vida, que é mostrar para as pessoas, cara, ó, essa é a vida que vale a pena ser vivida. A sua vida vale a pena ser vivida e não o que você acha que é uma sobrevivência de vida. Presta atenção nessa vida que você quer viver e continua vivendo. Então eu fico muito feliz sempre por poder ter... É um privilégio de fato. Eu fico muito feliz e privilegiado e honrado e grato por poder fazer isso todos os dias. Nosso quarto tópico aqui dentro, vamos falar sobre imigração, viagens, morar fora. Tem várias perguntas relacionadas a isso aqui. Vamos lá. Alexandre Alencar. O que te trouxe para o Canadá e o que te fez ficar aqui? O que me trouxe para o Canadá? Minha esposa é canadense. Então todas as perguntas relacionadas a processo eu não sei te responder, porque meu processo é completamente diferente. Eu não vim como estudante, eu não vim com visto de trabalho, eu não vim convidado para uma empresa, eu vim alinhado à minha esposa, que é a minha sponsor, é a minha patrocinadora, é a pessoa que me trouxe. Então os pais dela são canadenses, a família toda dela, os parentes dela moram todos aqui, nossas crianças já se tornam canadenses, então para mim o que me trouxe aqui foi isso. Mas eu sempre gostei da ideia do Canadá, sempre gostei da bandeira do Canadá. Sabe quando eu sou uma pessoa muito visual, então as coisas visuais me chamam a atenção, e a bandeira do Canadá sempre foi uma das minhas bandeiras preferidas de todas as bandeiras que existem, assim como a bandeira do Brasil, a bandeira da Alemanha. E, enfim, o que me fez ficar aqui é o futuro. Há 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu não queria ficar aqui. Eu fiquei maluco de estar chegando aqui. Hoje, 2 anos depois, eu percebi que por ter insistido, por ter passado por tudo que eu passei, eu estou construindo uma vida que é de fato a vida que eu sempre sonhei em ter. Então ficar aqui é só um agradecimento a tudo que minha esposa já fez, a tudo que eu já fiz, porque o futuro é muito promissor. Pergunta do Helenildo Editor. Helenildo Editor. Sempre quis morar fora? Sim, sempre quis. Só que eu só saí do Brasil pela primeira vez com 31 anos de idade. Loucura, né? Pergunta do José. Como é morar nos Estados Unidos? Não sei, eu não moro lá. Matt Carvalho Dop. Opa, tem um diretor de foto aqui. O que diria para brasileiros que têm vontade de morar no Canadá? É burocrático demais? Não sei. Mas sim, até para mim, esposo de uma canadense, foi burocrático demais. Caso com uma canadense, é isso que eu vou dizer. Talvez vai ser menos burocrático. Mas se você tem vontade de morar no Canadá, se você tem vontade de morar fora, cara, mora fora. Dá um jeito. Faz as tripas coração. Eu digo pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Você não pode ser apegado à família se tua família ficar no Brasil. Porque, bro, é tristeza e sofrimento. Pelo menos os meus 2 primeiros anos foram tristeza e sofrimento. Do início ao fim. Hoje eu posso dizer que eu tô feliz, que eu tô bem. Pergunta da Almeida Veiga. Canadá. Tenho o sonho de imigrar, mas não sei por onde começar. Dicas. Ou casa com um canadense, uma canadense, ou sei lá, não sei. De fato não sei, tá? Não é que eu não quero compartilhar meu processo. Não, eu não sei, porque meu processo eu sou casado com uma canadense. Lucas Siqueira, fotógrafo. Qual o maior choque de realidade que a mudança de vida e o ambiente te causou? Essa pergunta é boa, porque a resposta é: qual o maior choque de realidade que a mudança de vida e ambiente te causou? Eu nunca mais preciso ou precisei andar assim, ó. Eu ando assim. Sou brasileiro, brother. Eu vim do Brasil, morando na periferia também. E eu andava todo mundo andando assim. E aí eu ando assim até hoje. Só que sempre que eu faço isso, eu lembro, porra, eu não preciso fazer isso. Por mais que tenha suas inseguranças, por mais que tenha sua criminalidade, você nunca mais. E eu tô dizendo isso porque eu saio andando com câmeras e mais câmeras na minha mão.
e andando com câmeras e mais câmeras na minha mão no Brasil, eu tinha que estar sempre prestando atenção. Hoje eu deixo o tripé com a câmera lá fora, venho, faço isso, volto, tá no mesmo lugar. O máximo que vai acontecer é uma pessoa parar, conversar, não sei o quê. Óbvio, tem seus lugares e lugares. Mas principalmente aqui no bairro, aqui na região que a gente vive, é meio que o interior, assim, do Brasil, que é, tipo, legalize em todos os sentidos. Então o maior choque de realidade é nunca mais precisar olhar pra trás pra ver se tem alguém me seguindo. Imagine isso na vida de uma mulher, imagine isso na vida da minha esposa, imagine isso na vida da minha filha. Netherlands, é um bom arroba. Netherlands. Como foi pra você se mudar pra outro país com a tua família? Foi sensacional e tem tudo documentado aqui. Inclusive tem um vídeo, mudamos para o Canadá, onde eu falo sobre isso, e tem um vídeo que eu mais gosto, que fala um pouco mais sobre isso, que é Vivendo a Vida Extraordinária. É um dos Life Reels, é um vídeo que eu faço todos os anos do resumo da nossa vida. Então esse é um dos meus preferidos, que conta um pouco dessa história. Mas o resumo é sensacional, é fantástico, por mais triste e depressivo que tenha sido nos primeiros 2 anos, é sensacional e fantástico. JP, depois de ter rodado a Europa, qual seria seu ranking sobre beleza, mas sobre coração? Sobre beleza, Suíça. Coração, Suíça. Eu confesso que Portugal, a primeira vez que eu fui, não era tudo isso, que eu não achei tudo isso, mas dessa segunda vez eu achei Portugal fantasticamente incrível. Meu ranking é Suíça, depois ali Madrid e Barcelona são incríveis, cara. Se você puder conhecer a Espanha ou a Europa, só tem um lugar para ir, Madrid e Barcelona. Porra, tu vai fazer uma viagem de trem bonita, gostosa, tu vai conhecer umas pessoas legais, tu vai conhecer, agora tu quer um ambiente mais frio, humano e tudo mais, vai pra Suíça, que é assim, ó, é a coisa mais incrível, linda do mundo, tá? Mas se você quer um negócio humano, quer experimentar um negócio humano, a Espanha é fantástica. Mas eu, Ricardo, minha esposa, meus filhos, viveríamos em Suíça, eu viveria na Suíça e na Itália. Esses são os únicos 2 lugares que eu viveria lá. Não viveria na Alemanha, por mais que eu seja descendente, minha esposa também. Não viveria na Alemanha. A Alemanha é um negócio assim, que é um amor e ódio entre a minha vida, sabe? É um amor e ódio no sentido, puta, eu amo porque eu vim daqui, é daqui que é meus ancestrais, mas puta, que lugarzinho. Tá. A pergunta do Sun SK8. Eurotrip com a família Franzen quando? Cara, eu quero muito fazer isso e eu quero que isso aconteça ano que vem, 2027. Qual a próxima viagem? Talvez Brasil em novembro. Talvez. Ele fez 2 perguntas. Jean de Almeida, tem planos de viajar para outros lugares do mundo em breve? Em breve, não sei. Tem um plano de viagem em setembro aqui no Canadá, talvez novembro Brasil. E é isso, por enquanto é isso. Os planos, né? Pensando em planos. Qual a próxima viagem? Léo BMMS, o que mais sente saudade do Brasil? Das pessoas, dos amigos, de poder estar aqui agora gravando esse vídeo e chegar um lazarento de um amigo enchendo meu saco. Isso eu sinto muita falta. Aqui nunca vai chegar ninguém. No sentido, nunca vou estar aqui gravando, parando, vivendo minha vida e vai chegar um amigo do nada. Quando volta a Portugal? Pergunta do Daniel Plopes. Talvez esse ano? Não sei. Deixa aí. Vamos da sessão 5 aqui agora, falando sobre carreira, mercado e talvez futuro de criação. Eu sou o Thiago Souza, pergunta, né? Se fosse começar do zero e viver de criação de conteúdo, por onde começaria? Se fosse começar do zero para viver de criação de conteúdo, eu não começaria. Eu prefiro cortar lenha, se for começar do zero. M. Raineri, lembra do seu primeiro trabalho para uma marca? Se sentiu inseguro de não conseguir? Eu lembro o primeiro trabalho para uma marca, acho que foi pro BK, Burger King direto, quando deu certo assim como chama? Quando eu tava abordando umas pessoas na rua, deu certo esses vídeos, e daí eu fui fazer uma publi pro BK e eu achei a coisa mais incrível do mundo e não me senti inseguro de jeito nenhum, eu me senti o cara mais foda do mundo porque o que eu tava fazendo chegou numa marca de hambúrguer gigantesca internacional.
Pergunta do Raul Afonso. Tu acredita que para chegar no seu objetivo de diretor de fotografia, ser autodidata basta ou se eu faria curso? Eu acho, e no achismo mesmo, que eu não preciso de um curso, eu só preciso de tempo de set hoje. Preciso ser um sombra, um aprendiz de algum outro diretor grande, preciso carregar cabo para ele, preciso aprender com ele, sabe? Prática. Eu preciso de prática. A parte teórica de construção de fotografia, de direção de fotografia, eu sei bastante, mas eu preciso de uma parte prática em set, para que então eu possa passar para os próximos níveis. Pergunta do Léo Tavares. Principais aprendizados de quando você trabalhou com arte dentro do meio corporativo? Trabalhar com arte do meio corporativo, ou a empresa tem muito dinheiro e ela pode torrar, e eu já trabalhei com empresas assim, é fantástico, porque de repente precisamos do helicóptero, beleza, contrata o helicóptero, precisamos do quê, tá aqui ó, tá o cartão, precisa, faz, se quiser fazer, faz, precisa alugar o carro, faz, precisa contratar, faz, porque a gente quer fazer aquilo bonito, mas a maioria das empresas não trabalha desse jeito. Então, como que é a pergunta? Principais aprendizados de quando você trabalhou com arte dentro do meio corporativo. O principal aprendizado é entender que as empresas não estão abertas a fazer arte. Elas querem fazer um vídeo que venda. E é isso que todo mundo quer fazer. Todo criador quer fazer isso. Ela quer fazer um vídeo que dá certo. Então, o meu maior aprendizado vai trabalhar nesse mercado, entenda que nem sempre vai ser arte o que você vai fazer. O que você vai fazer muitas vezes é só seguir um script que dá certo, que vai vender muito para um outro alguém. Pergunta do What the Fuck Christian, esse é o nome dele. Exemplo, ele fala assim, pretende fazer filmes em que os protagonistas não sejam você e sua família? Exemplo, fazer uma viagem e documentar outras pessoas e suas histórias? Sim, eu seria um documentarista de uma viagem. Óbvio que esse ano não, no sentido, esse ano eu estou documentando a minha vida, mas ano que vem os projetos vão estar abertos para isso também, para eu contar outras histórias e não só a minha documentação. Minha documentação vai continuar, a gente vai continuar documentando tudo como família, crescendo nisso, mas a ideia é para ir para outros projetos, para criar outros projetos, que nem o cara falou assim, quer fazer um vídeo de skate party, vai que a gente encontra alguém viajando, vai que a gente fecha com alguém viajando, e então cria, vai que, sei lá, Raíssa Leal, vamos criar uma produção ali de acompanhando ela por um mês em alguma liga ali de skate. Pode acontecer, enfim. Mas são coisas que estou aberto sim para trabalhar, só que tudo a partir de 2027, que é quando eu vou abrir os projetos para isso. Esse ano é o Daily Vlog total e a construção da minha carreira, do meu fazer aqui. Pergunta do OJ Damasio. Queria mostrar meu trabalho, como se fosse um vlog. Design gráfico, é uma boa? Tudo é uma boa. Se você gosta do seu trabalho, é uma boa. Você só vai ter que prestar atenção que você quer mostrar o seu trabalho como designer gráfico em vlog. Então ele já tem um nicho, ele já tem um método, ele já tem um formato, ele já tem um caminho a ser seguido. Você vai ter que só criar esse teu método, essa forma de criação, essa tua forma de mostrar a partir disso. É legal, funciona, super funciona. Vamos para a linha 6 aqui, filosofia de vida, saúde mental, desenvolvimento pessoal. Pergunta do Carlos Magno. Rick, você também tem aquela sensação que seu vídeo não ficou bom depois de pronto? Não tenho, porque eu não assisto. Terminei, terminei. Preciso entregar. Isso que eu estou fazendo vídeo todo dia. Mas, quando eu não estou fazendo vídeo todos os dias, eu fico com a sensação de que ele pode ser melhor. E daí eu fico buscando isso melhor. E eu fico fazendo ele ser melhor até ele ficar bom. Eu sou perfeccionista, mas eu não sou perfeccionista a ponto de não conseguir terminar, não conseguir... esse vídeo não tá bom. Não, eu sempre chego num caminho e fecho o vídeo. Esse vídeo ficou bom. E eu só termino ele porque ele ficou bom. Eu só mando para exportar porque ele ficou bom. E às vezes quando não fica, também. Pergunta da Gabs 057. Como lidar com incerteza da própria capacidade? Minta pra você. Tem uma série que essa série é a série sobre alter egos, tá? É o Tom Holland e a Amanda, esqueço o nome dela, Amanda Seyfried. Essa série aqui, ó. Essa série é a série
mais poderosa da psicologia que existe. Ela tá no Apple TV. E eu preciso reassistir ela de novo, inclusive, porque eu sempre falo dela e acabei de lembrar dela de novo aqui. É uma série de 2023, são 10 episódios e é a coisa mais incrível do mundo. Assista essa série. Essa é a série que vai responder todas as suas perguntas da incerteza da capacidade. O que eu faço para tirar essa incerteza da capacidade que eu tenho? Eu crio alter egos, eu crio o próximo Ricardo. Eu crio o Ricardo que eu tanto sonho em ser. E essa série fala sobre isso. Hilary Vilaca, esse é o @. Algum dia já teve medo de expor sua autenticidade? Se sim, como isso mudou? Eu acho que eu ainda tenho medo de expor a minha autenticidade. Eu ainda acho que eu tenho medo de expor muito quem eu sou, assim. Com medo do que as pessoas vão achar. Mas essa última viagem que eu fiz para a Europa, eu resolvi alguns assuntos do passado da minha vida. E foi muito bom ter resolvido isso. Porque eu acho que eu voltei... Como que é a pergunta exata? Eu acho que eu voltei a um pedaço da minha vida onde eu não tinha medo de ser quem eu era. Por quê? Eu criei vários personagens. Olha como eu separei isso aqui é fantástico. Porque a pergunta anterior era exatamente sobre a incerteza, você criar os alter egos, né? E a pergunta da Hilary é: algum dia teve medo de se expor da sua autenticidade? Eu criei vários Ricardos. E eu gostava de ser esses vários Ricardos, vários Franzens, vários tipos de pessoas. E eu percebi que poucas pessoas me conheciam de verdade. Mas as pessoas que me conheciam de verdade são as pessoas que mais gostavam de mim. E não daquele Ricardo autoridade, não daquele Ricardo foda, não daquele Ricardo que ganhava 70 mil por mês no Brasil, não. Eu consegui conquistar mais o coração das pessoas sendo o Ricardo que minha família, minha esposa, meus filhos conhecem. Eu tive mais amigos sendo essa pessoa do que sendo só uma autoridade. Mas, voltando nos alter egos, a gente precisa criar o Ricardo. Você precisa criar a pessoa, a autoridade da sua vida, a pessoa meio coach, a pessoa meio, tipo, maluca. Você precisa criar essas pessoas. Só que eu tive medo de expor, e isso mudou quando eu comecei a me expor como eu mesmo, como Ricardo e não só como Franzen, ou como minha mãe me chamava de Ri. Eu era o Ri, né? O Ri. Eu comecei a me expor como essa pessoa e eu comecei a ver que as pessoas gostavam disso. E eu falei assim, cara, eu não posso ter medo de ser quem eu sou. Eu não posso ter medo de falar o que eu penso, eu não posso ter medo de me expressar, porque é assim que eu vou conquistar as pessoas. No sentido, conquistar as pessoas é assim que as pessoas vão querer ficar próximas de mim. Então isso mudou quando eu comecei a... Mudou há pouco tempo. Mudou nessa última viagem, inclusive. Mudou muito nessa viagem. Onde eu tenho medo até hoje um pouco de expor a minha autenticidade, de expor quem eu sou, o que eu penso. Mas mudou porque eu tive bons feedbacks. A troca, por exemplo, chegar na Suíça com muita coisa resolvida na Irlanda, foi fantástico porque parecia que eu voltei a ser criança e eu podia ser eu mesmo. Eu podia correr, brincar nos livres pastos, sei lá. Enfim. As pessoas gostam de pessoas autênticas, essa é a verdade. Só que a gente tenta mudar um pouco essa nossa autenticidade para ser aceito. Quando a gente perde o medo de ser aceito, eu acho que a gente começa a ser aceito de fato. Porque a gente se tornou nós mesmos, a gente se tornou quem a gente é. Então eu gosto muito disso. Mas mesmo assim tenho medo todos os dias. Tenho medo de ligar uma câmera e começar a falar e ser muito eu mesmo e as pessoas não gostarem. Meu Deus, vou perder minha audiência. Meu Deus, o que as pessoas vão falar? O que elas vão achar que eu acho das coisas? Meu Deus, eu não posso deixar que as pessoas pensem isso de mim. Todos os dias eu penso isso, mas eu sempre tento vencer na ideia de, cara, eu preciso ser eu mesmo. É só assim que eu vou chegar onde eu quero chegar. Pergunta da Ivy Sumini. Ela tem canal aqui no YouTube também, a Ivy. Como lidar com a influência? Ter um incentivo a registrar a vida sem medo é movimento já. Acho incrível. É um movimento, eu acho isso loucura,
Eu estou aprendendo muito sobre o design humano e eu aprendi que eu sou uma pessoa manifestadora. Isso é muito louco, porque desde criança eu sou isso, desde criança eu faço isso, eu manifesto muito as coisas, no sentido literal, no sentido físico, no sentido espiritual das coisas, e no sentido é o malucão da classe, é o cara que faz, é o cara que está vendendo, que está fazendo não sei o quê. Então eu sempre fui muito dessa pessoa, que queria estar à frente, gostava de estar à frente. Mas como lidar com a influência é não sendo um influente. Na minha perspectiva, eu acho que eu sou um cara que espalha uma mensagem. E a mensagem maior é Deus, é a salvação, é Jesus, é o amor, a liberdade, a loucura. Então eu sou só um mensageiro. É assim que eu lido com uma influência. Eu sou um mensageiro do documentar a vida, de filmar a vida, da vida se tornar um filme. Essa pessoa que eu sou, um mensageiro. Rafael Bettel, o que se resume a felicidade para você? Minha família. Franzen, pergunta do Ghost Boys Gus. Franzen, do que você mais se arrepende de não ter feito? Sabe que eu não tenho isso? Eu não tenho arrependimento, cara. Nem do que eu fiz de errado e nem do que eu não fiz, deixei de fazer. Eu não tenho um arrependimento assim. Eu sempre penso, quando eu li a sua mensagem, a sua pergunta antes, eu fiquei pensando, falei, qual que é o meu arrependimento de vida? E eu descobri que é nenhum. Acho que tudo que eu fiz, tudo que eu fiz ou fizeram comigo, ou eu fiz errado, fiz certo, me trouxe até aqui para ter essa consciência hoje. Eubrasa, pergunta do Eubrasa. Se pudesse mandar o Franzen do passado mudar 3 coisas, hábitos, quais seriam? Puta, essa é boa, cara. Eu teria começado a 3 coisas. Entender que comida é só combustível. Comida não é privilégio, comida não é... Comida é só ração, tá? Você só precisa se alimentar, você precisa abastecer teu carro. Então eu teria mudado isso, esse entendimento que eu busco mudar hoje. Comida não é prazer, não pode ser prazer. Não pode ser, nossa, eu preciso comer um negócio para me sentir feliz. Eu teria mudado isso por completo. Teria colocado o exercício como uma coisa principal da minha vida. E eu lembro de uma época que meu primo era fisiculturista e ele tipo, mano, não, vamos pra academia, vamos começar a escalar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu deixei disso de lado. Então eu sempre joguei vôlei, eu sempre pedalei, sempre surfei quando morei na praia, mas eu deixei de lado o esporte. E eu devia ter colocado o esporte como uma principal coisa da minha vida desde sempre. Correr sempre, andar de bike sempre, pedalar sempre. Então comer certo no sentido, comida é só uma ração, é só combustível pra gente continuar vivo. Exercício diário. E a terceira coisa, coisas e hábitos, não tenho 2, não tenho 3, só tenho 2. Não, 3. Vamos pensar em 3. Vamos pensar em 3. Meu Deus do céu, qual que é o terceiro? Tudo é 3, né? Amor, liberdade, loucura, love, freedom, madness, movimento, disciplina, constância. 3 coisas que eu mudaria na minha vida. Se eu pudesse mudar o Franzen do passado, mudar 3 coisas, já sei. Teria mais filhos. Com certeza teria mais filhos. Pergunta da Regis Gisele. Já tomou Ritalina? Não. Tenho medo. Será que vai fazer bem pra mim? A sessão 7 e 8 elas são muito parecidas, mas eu deixei separadas pra gente ter uma ideia aqui das coisas como são, ok? Então vamos lá. João Bartunik. Quando você vem pra São Paulo, queria muito te trombar um dia. Me trombar, brother! Blow! Talvez eu vá pra São Paulo em novembro, talvez. Bora fazer um hike quando tu vier pro Brasil? Pergunta do Raul. Com certeza. Quero subir o Pico Paraná, o Anhangaba e outros de São Paulo. Pergunta do OHGU, é o Hugo. Quando vamos fazer filme juntos? Em breve, acredite, em breve. Bruno Paparella. Se eu te mandar meus vídeos, você assiste? Perdeu a oportunidade de mandar o vídeo. Podia ter mandado o vídeo. Pergunta da
Matheus FYY. Moro na Itália. Como eu faço para ter uns adesivos Love Freedom Madness? Em breve vou mandar fazer boné, camiseta, moletom e adesivos Love Freedom Madness. E em breve vai estar disponível para enviar para todo mundo. Beleza? Lançaria o cabelo rosa? Não sei, Raul. Talvez. Pergunta do Mike William. Me dê um conselho para ser um bom pai. Eu dei esse mesmo conselho sobre construir uma família na resposta que eu dei para os membros. Converse. Queira conversar. Ame conversar. É isso que constrói um bom relacionamento. E, na minha perspectiva como pai, não queira ser só pai. Seja um amigo. Teu filho busca uma amizade entre o pai dele. E é a primeira amizade que um filho quer é com os próprios pais. Agora tem vários elogios e agradecimentos aqui. Zani ZS. Já parou para imaginar o impacto que seus vídeos trazem para a vida das pessoas? Falo positivamente. Minha vida foi impactada pelos seus vídeos. Muitas bênçãos para você. Muito obrigado, Zani ZS. Eu parei e paro às vezes para imaginar o movimento que eu estou fazendo. Por mais minúsculo que ele seja, ele é um movimento bem grande porque ele muda a relação das pessoas com outras pessoas e principalmente com a própria vida, com a própria documentação, com o próprio tesão de viver. Então, sim, eu sempre paro para pensar e fico, Jesus Christ, olha onde isso está se tornando. E por isso que eu sempre meço minhas palavras muito bem e sempre penso muito no que eu vou publicar, postar, falar, para que as pessoas não entendam de forma diferente. Por mais que elas sempre vão entender de forma diferente. Mas mesmo assim eu busco sempre ser o mais entendível possível para que as pessoas entendam exatamente a mensagem que eu quero trazer. Ok? É difícil, mas sim, muito obrigado. Ana Gabriele. Só um agradecimento por compartilhar fragmentos de uma vida de forma tão leve e bonita. Obrigado. Todo mundo pode fazer o mesmo. Esse é o meu discurso sempre. Adriano Peguá. Você podia ter mandado essa pergunta aqui nos membros, hein, Adriano? Você é membro? Alguma vez imaginou que tua vida e trabalho seriam inspiração para muita gente? Se eu falar que não, é mentira. Sim, e eu sempre quis e busquei por isso. Então por isso que eu sempre fico muito grato com essas coisas. Obrigado, inclusive. William Rocha. Não é pergunta, só para dizer que comprei uma caderneta por tua causa e é demais. Escrever é fantástico, escrever é vida. Feliz que você está escrevendo. Tamara Lage, tenho tantas perguntas, mas ao mesmo tempo acho que o tempo irá respondê-las. Que bom. É isso aí. Ela fez a última. Ela fez uma pergunta aqui, ó. Quero ser amiga de vocês. Fala pra Pri. Tenho acompanhado tem um tempo. Vamos ser amigos, bora ser amigos. É isso. Tá, Maria. A pergunta da Duda. Saudades Duda. Thompson, passando só para agradecer, você tem sido referência para mim, esperando vocês aqui do Japão. É verdade, essa é uma criadora do Japão, ela é bem legal, tem uns vídeos bem legais com a família do Japão, é uma coisa não muito no sentido grande, como que eu posso dizer, não é grande, né, porque é a documentação da vida, mas é legal, eu gosto de ver essas coisas, então sim, quando a gente for pro Japão, a gente vai se encontrar, com certeza a gente vai se encontrar. É isso. Aqui, ó, a Tamara também falou assim: e tem sido o mesmo efeito da minha terapia. Obrigado. Tenho tantas perguntas, mas ao mesmo tempo acho que o tempo irá respondê-las. Mas se tiver perguntas relacionadas a mim também, Tamara, ou alguma coisa do gênero, é só fazer, tá? Eu às vezes respondo as mensagens. Não abro tanto o Instagram, mas eu às vezes respondo as mensagens. A pergunta do Japão aqui, do Thompson, em breve estamos lá. E daí aqui a última do Lucas Denner. Ser livre é criar para nós mesmos. O algoritmo. O algoritmo. É isso. Ser livre é criar para nós mesmos. É sobre isso. A vida é sobre criar para nós mesmos também. Por mais que seja teu trabalho, seja a sua vida, seja isso, criar para nós mesmos é fantástico. Então, continue criando, continue fazendo, continue sempre ativos nessa ideia. Não desistam de criar para vocês, não desistam de criar com tesão, assim, de criar com aquele negócio de caraca, eu amei fazer isso aqui. Ao invés de caraca, não tem números. Tá? Continuem criando sempre. Permaneçam criando, permaneçam em constância de criação, porque criação faz a gente continuar vivo. Eu sou Ricardo Franzen, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas perguntas. Em breve a gente abre uma nova caixinha
próximo mês, uma vez por mês, sempre. Desde que eu voltei de viagem eu não abri mais essa caixinha, mas agora todo mês aqui com vocês. E setembro talvez a gente faça uma caixinha com uma outra pessoa que tá pra vir por aí. Tô feliz. Ricardo Franzen, eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado, voltem sempre, voltem amanhã, porque amanhã tem mais. Até amanhã.